Começar. Salve, galera. Rod Brito na área. Como é que tá? Tudo bom? Terceirão. Galera, nazifascismo continuando. Para você que é aluno da Senec, Colégio do Carmo, quiser se organizar, nós estamos nesse momento na página 89. Página 89, tá? Você que vai assistir o vídeo aí no canal, acompanha pelos slides e aí a gente vai seguindo junto. Na aula inicial, deixa eu voltar aqui, porque pode ser que tenha alguém que não tenha visto, né, ou vai ver esse vídeo e não viu o outro ainda. Então, na aula inicial, nós começamos o debate sobre a questão do nazifascismo na Europa, período entre guerras, né, 18 a 39, principalmente Itália, Alemanha, Portugal e Espanha. Nós passamos e repassamos as características básicas do nazifascismo: nacionalismo extremado, totalitarismo, militarismo, anticomunismo, antiliberalismo, unipartidarismo, culto ao líder, propaganda governamental, educação dirigida, corporativismo, racismo, expansionismo territorial. Fizemos esse apanhado, tá? Na nossa aula inicial de nazifascismo. Mas as causas gerais, né, do desenvolvimento do discurso totalitário nazifascista naquele contexto. Uma crise generalizada no pós-Primeira Guerra Mundial, que fragilizou as democracias europeias, mesmo as vencedoras, né? Nós já discutimos isso. França e Inglaterra tiveram um abalo, um impacto muito grande, né, nas suas estruturas, tanto físicas quanto políticas, sociais e econômicas. A crise de 29, que nós discutimos na parte anterior, né, que no final das contas abalou a economia desses países europeus. Um comentário importante nesse contexto é que esses países vinham se reconstruindo. Isso acaba gerando a crise nos Estados Unidos, com a diminuição do mercado consumidor externo. Mas, quando os Estados Unidos retiram seus investimentos, cobrando seus empréstimos anteriores, isso aprofunda ainda mais a crise econômica dos países europeus. Só para a gente ter uma noção, a Alemanha, por exemplo, chegou a uma inflação de cerca de 32.400% ao mês. Isso é surreal, se a gente parar para pensar. Tá? A gente vai ver o caso alemão um pouco mais à frente, acredito que ainda hoje. O crescimento dos partidos socialistas, nós comentamos isso na última aula, né, na primeira parte. Então, o crescimento dos partidos de orientação socialista na Europa, o aumento da participação dos políticos ligados a esses partidos dentro dos parlamentos europeus e a articulação dessa classe operária que começa a crescer, não a classe operária, mas sim a sua articulação, como Karl Marx havia previsto, né, no seu socialismo científico. Então, essa mobilização da classe trabalhadora amedronta essa elite burguesa, essa classe média alta que se sente ameaçada em termos de propriedade privada, dos seus ganhos, dos seus recursos, estariam ameaçados por uma política planificadora, né, de fim da propriedade privada, segundo o ideal predominante do período. E o ideal de revanchismo. Esse ideal de revanchismo, ele esteve muito presente na Itália e na Alemanha. Vamos só entender o seguinte contexto, tá? Antes, vou mudar o slide aqui, que aí vocês ficam com a imagem dos principais líderes ultradireitistas, extremistas, fascistas da Europa do contexto. Mussolini na Itália, Francisco Franco na Espanha, Antônio de Oliveira Salazar em Portugal, Adolf Hitler na Alemanha. Eu vou pegar os dois extremos aqui, a Itália e a Alemanha, principalmente. Por que se nutre, por que se cria esse revanchismo? Se você se lembrar, durante a Primeira Guerra Mundial, a Tríplice Entente promete aos italianos, num determinado momento, que o apoio à Entente renderia colônias para a Itália depois da Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial acaba, a Entente vence, mas o que era prometido, o que foi prometido, não foi cumprido. Então os italianos não recebem, mudam de lado, né? Saem da Tríplice Aliança, vão para a Tríplice Entente, mas não recebem o que havia lhes sido prometido. Essas áreas coloniais, principalmente na África. E aí vai em busca disso, com o Mussolini. E o Mussolini,
ele tinha uma ideia muito fixa. Qual que era a ideia do Mussolini à frente da Itália? Era conduzir a Itália a se transformar numa espécie de um novo Império Romano, tendo domínio de territórios em diversas partes ao longo do Mediterrâneo. Então essa era a ideia do Mussolini, formar uma espécie de reedição do Império Romano sob seu controle. No caso da Alemanha, eu falei que eu vou pegar os dois extremos. No caso da Alemanha, esse revanchismo ele se consolida e se cria muito por conta do Tratado de Versalhes, de 1919. Não é verdade? Lembram disso? Então, o Tratado de Versalhes é imposto por ingleses e franceses sobre os alemães e vai gerar para os alemães pesadas consequências. Devolução de áreas coloniais, redução do exército, fim da produção armamentista, da produção bélica, um pagamento de pesadas indenizações em dinheiro a ingleses e franceses pelos alemães terem sido culpados pela Primeira Guerra Mundial. Então, recaiu sobre a Alemanha pesadas consequências do pós-guerra. E Hitler soube muito bem trabalhar com isso. E Hitler soube muito bem canalizar esse sentimento de ódio e revanche dos alemães durante o momento em que ele estava chegando ao poder, ali na década de 20. Um comentário também importante. Lembrando que da aliança só sobrou a Alemanha, né? A Itália havia mudado de lado, como eu disse, em 1915, e o Império Austro-Húngaro havia se desfeito, havia se desmembrado. Então, quem sobrou, o país que sobrou para sofrer as consequências da Primeira Guerra, acabou sendo a Alemanha hitlerista, naquele contexto, tá? Bom, avançando. Aqui eu tenho duas imagens que dão muito o tom do sentimento contrário, do sentimento de enfrentamento que eu tinha naquele momento na Europa. Então, de um lado, a propaganda comunista ridicularizando Hitler, do outro lado, uma propaganda fascista, totalitária, ridicularizando Stalin. Joseph Stalin, líder soviético, assumindo a União Soviética após a morte de Vladimir Lenin. Tá? Então, Stalin, neste momento, estava à frente da União Soviética, era o grande inimigo do Hitler, que estava à frente da Alemanha a partir de 1933, que era o grande inimigo soviético naquele momento. Né? Então havia aí todo um jogo de interesses de domínio sobre o território europeu. E isso também é muito importante, porque o mesmo ideal expansionista de Adolf Hitler, de aumentar o seu espaço vital, de ampliar o seu Lebensraum, de conquistar territórios, esse mesmo ideal expansionista também estava contido em Joseph Stalin. O que eu quero dizer com isso? A União Soviética também tinha pretensões expansionistas de anexação territorial, principalmente ali no leste europeu, né? A gente vai ver isso principalmente quando a gente vai analisando dinâmica de Segunda Guerra Mundial. E aproveitando que as duas caricaturas estão aqui na tela, para fazer o seguinte comentário. Analisando os contextos históricos, Stalin foi tão ditador, tão sanguinário, quanto Hitler e Mussolini. Com seus gulags, com seus campos de concentração, principalmente ali na região siberiana, Stalin mandou para lá todas as pessoas que eram contra o regime, todas as pessoas que ele considerava serem ruins para o regime soviético, né? Campos de trabalho forçados, campos de execução. Ah, professor, mas por que não se fala tanto dos gulags? Por que não se fala tanto dos campos de concentração soviéticos e se fala tanto dos campos de concentração nazista nesse contexto? A gente tem que entender que as narrativas históricas acabaram pendendo mais para o lado alemão, que foi o lado derrotado na Segunda Guerra Mundial. Como o lado soviético acabou estando vencedor junto com os aliados da Segunda Guerra Mundial, Stalin e os soviéticos também fazem parte da construção da narrativa
Então, é importante a gente fazer essa análise, né? É importante a gente fazer essa reflexão, né? Eu tenho aqui dois ditadores, tanto o Stalin para os soviéticos, quanto o Hitler na questão alemã, né? Mas a narrativa e a construção histórica relegou a um a condição de vilão histórico, que foi Adolf Hitler. Mas, como eu disse, é uma discussão Segunda Guerra Mundial. Bom, chegamos ao momento importante da aula de hoje. Nós vamos analisar, a partir de agora, a escalada de poder, a escalada de Mussolini, depois, logo em seguida, a escalada de Hitler, até chegarem ao poder dentro do contexto italiano e alemão, respectivamente. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar no chat, pode perguntar. O que nós vamos fazer aqui é uma análise de casos, então nós vamos ver os pontos, né, em que cada um dos dois líderes acabaram construindo para chegar ao poder. E uma observação que é muito importante nesse momento. Nós vamos analisar primeiro Mussolini, porque foi aquele que primeiro chegou ao poder. Quando nós estivermos analisando Hitler e o histórico alemão, vocês vão perceber, e é esse o ponto-chave, que você perceba que o que Hitler tenta fazer na Alemanha é trilhar o mesmo caminho que levou o Mussolini ao poder na Itália. Então ele tenta trilhar os mesmos caminhos. Num determinado momento, algo vai dar errado. Errado entre aspas. Ele não vai conseguir chegar no mesmo caminho, mas, aliás, ele não vai conseguir trilhar o mesmo caminho, mas vai chegar ao mesmo ponto onde Mussolini acabou chegando. Vou aproveitar para deixar aqui a primeira indicação de hoje, tá? Se você não leu, procure um livro, eu acredito que já deva ter em PDF, não sei. Mas procure um livro que chama-se Faces do Fanatismo, do Jaime Pinsky, tá? É um dos organizadores. Esse livro, Faces do Fanatismo, ele vai fazer uma abordagem histórica, sociológica, cultural, e vai mostrar na história da humanidade como se constituíram os fanatismos de diversas vertentes. O fanatismo político, o fanatismo religioso, o fanatismo nos esportes, né? Diversas faces, diversas vertentes do fanatismo, que explicam muito como essas sociedades acabaram seguindo os ideais fascista de Mussolini, nazista de Hitler, dentro daquele contexto, salazarista ou franquista também, tá? Então fica aí a dica, a indicação do Faces do Fanatismo, do Jaime Pinsky, para você dar uma enriquecida na sua argumentação histórica acerca, tá? Bom, dito tudo isso, fascismo italiano. O que era a Itália depois da Primeira Guerra Mundial? Uma monarquia parlamentar frágil, com diversos problemas. Dentre esses problemas, altas taxas de desemprego e um alto índice inflacionário. Então, assim, a situação da Itália no pós-Primeira Guerra e o fato de não ter conseguido as colônias que haviam sido prometidas fez com que o discurso do Estado italiano começasse a cair em descrédito, começasse a cair em desuso por parte da sociedade. A sociedade não olhava mais o rei italiano e não via nele credibilidade, não via nele uma possibilidade de crescimento da sociedade italiana, de desenvolvimento da sociedade italiana. Pessoal, mais alguém não está ouvindo ou só o Enzo? Como é que tá o áudio? Eu tô ouvindo, Rodrigo. Tá tranquilo? Ô Enzo, dá uma olhada aí, sai e volta, porque eu acho que também. Eu acho que o áudio tá tranquilo. Tá tranquilo, Gabriel? Tá de boa, tá de boa. Não, beleza. Beleza. Dá uma saída e volta aí, Enzo, pra ver se melhora, tá? Se não, de qualquer forma, vai ficar gravado e aí depois você pode dar uma conferida também. Bom, então vamos voltar ao nosso raciocínio, tá? Então, assim, essa fragilidade política, essa crise econômica, desemprego, inflação, levam
há automaticamente uma articulação maior em torno do ideal socialista. Lembra que nós comentamos isso anteriormente? O ideal socialista soviético passa a ser uma alternativa possível em meio a essa crise institucional, econômica, política. Então, os grupos socialistas dentro da Itália começam a se articular, começam a crescer. Vou fazer mais uma pausa para dar outra indicação nesse momento. Não sei se vocês estão vendo a repercussão que essa série está tendo nas redes sociais, e é uma série que já tem umas 3 temporadas já lançadas diretas no Netflix. Então, se você não assistiu ainda, eu acho que eu já dei a indicação dela aqui, mas fico valendo de novo. Assista Peaky Blinders, tá? Peaky Blinders é uma série que vai tratar da Inglaterra no pós-Primeira Guerra Mundial. A série vai começar ali em Birmingham, em 1919, tá? Então é logo após a Primeira Guerra. Isso, é exatamente, Thaís. Ela é ótima, ela é excelente. Já vou avisar, a Thaís diz que assiste e gosta também. É uma série que tem algumas cenas um pouco mais violentas, mas nada que extrapole. Mas o contexto histórico que é analisado é muito interessante. Como eu disse, é a Europa, no caso, é a Inglaterra, no pós-Primeira Guerra Mundial. E mostra claramente o desenvolvimento dos grupos socialistas, trabalhistas, em meio àquele cenário pós-Primeira Guerra. E entenda, a série Peaky Blinders, eu estou começando a 2ª temporada, a série, ela trata da Inglaterra, que foi um dos países vencedores da Primeira Guerra Mundial. E já era um contexto crítico dentro daquele momento pós-Primeira Guerra. Imagina Itália, que foi um país que não recebeu o que havia prometido, o que havia esperado durante o período da guerra, e que se encontrava num período caótico de crise. Então fica aí a dica, tá? Peaky Blinders, uma boa série que está ganhando uma repercussão muito grande nas redes sociais, de crítica. Eu tô achando a série muito bem produzida, inclusive, tá? Comecei a 2ª Rodrigo, temporada agora. Oi. inclusive eu tava lembrando dela na última aula, porque você tava falando do comunismo, né? E Isso. tem os grupos que recebem dinheiro para tentar implantar o comunismo lá dentro da Inglaterra. Eu tava lembrando na última aula. Exatamente. Então, essa discussão que a gente está fazendo, como eu disse, olha o terceiro tópico aí. A gente está falando dos faixas de combate surgindo em 1919, logo após a Primeira Guerra, e onde se inicia a discussão do Peaky Blinders, que começa ali em Birmingham, na Inglaterra, 1919. É uma boa série, fica aí a dica para vocês de mais essa série com fundo histórico, tá? Bom, vamos voltar para a Itália, senão a gente perde o raciocínio. Então, assim, essa situação caótica, política, econômica, somada ao crescimento do ideal de esquerda, do ideal socialista e do aumento das eleições de grupos socialistas dentro da Itália, fez com que automaticamente surgisse uma reação. Fez com que automaticamente surgisse uma reação conservadora a isto. Qual reação conservadora? O surgimento dos fachos de combate, grupo liderado por Benito Mussolini, que naquele momento afirmava defender a grandeza da Itália, ou seja, um ideal extremamente nacionalista. Pessoal, deixa eu só perguntar aqui. Essa caixinha que tá amarela tá aparecendo aqui para mim, tá aparecendo para vocês também? Ah, tá. Ok. Eu acho que vai desaparecer então. Não. Vamos ver se... Isso, eu acho que desapareceu. Fechou. Então, vamos lá. Slide, que essa caixinha me incomoda. Eu tô achando que tá incomodando vocês também. Vou voltar. Isso. Espero que não apareça mais. Bom, então assim, eu tenho um crescimento socialista dentro da Itália. Automaticamente eu vou ter uma reação conservadora. Grupos nacionalistas, extremistas, liderados por Benito Mussolini. Como fica conhecido esse grupo?
os fachos de combate, ou os fachos de combatimento, tá? Por que facho de combate? Porque o símbolo era um feixe de lenha. O símbolo era um feixe de lenha fazendo alusão aos trabalhadores italianos, tá? É importante a gente refletir que o discurso do Mussolini, ele inicialmente esteve muito ligado às bases populares. Ele esteve muito ligado às camadas populares da sociedade, beirando, inclusive, uma aproximação com um discurso de base socialista. Mas a ótica do Mussolini sobre o fato desse ideal soviético estar interferindo na dinâmica italiana, esse ideal externo, fez com que Mussolini organizasse um grupo paramilitar chamado de Camisas Negras, né? Os Camisas Negras de Benito Mussolini, que tinham como função básica reprimir movimentos contrários ao nacionalismo italiano, reprimir movimentos sociais que combatiam e que eram uma ameaça à moral e os bons costumes da tradicional família italiana naquele momento. Então, os Camisas Negras de Mussolini, esse grupo conservador, vai começar a ganhar visibilidade, vai começar a ganhar força, principalmente quando grupos de classe média alta, amedrontados com a articulação e o crescimento dos grupos socialistas italianos, vai começar a apoiar esse grupo de Mussolini, injetar capitais, financiar esses grupos paramilitares de Benito Mussolini, que começam a se organizar e, logicamente, como andavam fardados, como andavam todos de negro, começam a ganhar visibilidade, começam a ganhar força junto à sociedade. Tanto é que no início da década de 1920, os fachos de combate, os Camisas Negras, são transformados no Partido Nacional Fascista Italiano. Qual que era a ideia? Presta atenção. Qual era a ideia desse grupo ultradireitista? Chegar ao poder por meio das urnas. Chegar ao poder por meio das eleições. De uma maneira democrática. Não conseguem. Porque o grupo, o Partido Nacional Fascista, é derrotado nas eleições parlamentares de 1921. Não atinge o número de parlamentares eleitos que se esperava. Esse é um momento importante. Esse é um momento crucial. Esse grupo paramilitar, civil, organizado em torno do discurso de Mussolini, do discurso conservador, que estava nesse momento ganhando repercussão e ganhando recursos financeiros dessa ala conservadora da elite italiana, quando percebe que não conseguiria chegar ao poder através do voto, vai para as ruas, vai constituir o episódio que nós chamamos da Grande Marcha de 1922, a Marcha sobre Roma, onde cerca de 50 mil, presta atenção no número, olha o quantos já eram de 1919 a 1922. Cerca de 50 mil camisas negras marcham sobre a Itália, marcham sobre a capital romana, exigindo a deposição do rei e a condução de Benito Mussolini ao poder. Há toda uma mobilização da sociedade italiana que se divide num primeiro momento, alguns apoiando a escalada de Mussolini, outros sendo oposição a essa escalada. O fato é que o próprio rei italiano, me foge agora no nome, tá? E eu não vou parar para pesquisar. Se alguém tiver a ideia aí, pesquisar, joga no chat o nome dele para mim, por favor. Então, o fato é que o próprio rei italiano, entendendo a sua fragilidade, entendendo a falta de uma base de sustentação política, cede às pressões populares. Benito Mussolini assume o poder na Itália, implanta uma ditadura pró-fascismo,
implanta uma ditadura de ultradireita dentro do território italiano, começa a perseguir sistematicamente a oposição e os grupos oposicionistas ao seu governo e passa a ser chamado de o Duce, o líder, o pai, o grande líder dessa sociedade neste momento. Precisamos fazer uma reflexão antes de eu passar para o terceiro tópico. Qual reflexão? O discurso do Mussolini de levar a Itália a ser protagonista novamente na Europa, de levar a Itália a ter territórios conquistados ao longo do Mediterrâneo, na África, na região balcânica, esse discurso seduziu. Seduziu uma elite que viu no ideal do Mussolini uma forma de consolidar e ampliar seu poder, e seduziu camadas populares que viram nesse nacionalismo exaltado, exacerbado de Mussolini, um resgate do patriotismo, do nacionalismo, um resgate do sentimento de ser italiano de fato, naquele momento. Então, Mussolini se consolida no poder. E faz uma leitura muito rápida, e faz uma leitura muito detalhada dos grupos de oposição. Sistematicamente, começa a perseguir opositores, especialmente os comunistas, né, ou vinculados de alguma forma à União Soviética. Então, esse anticomunismo, sempre importante destacar isso, esse anticomunismo no discurso do Mussolini, depois no discurso do Hitler, do Salazar, do Franco, esse discurso anticomunista agradava a outros países, como Inglaterra e França, por exemplo, que também eram ferrenhos críticos do regime socialista soviético, de Stalin. Então, esse discurso anticomunista deu ao Mussolini, depois deu ao Hitler, uma espécie de carta branca para eles poderem fazer o que bem entendessem, porque cedo ou tarde, na ótica de ingleses e franceses, eles se voltariam contra Stalin. Era uma ideia fixa naquele momento, né? Então, naquele contexto, o Mussolini entende que precisava de um apoio muito importante. E qual apoio era esse? Mussolini precisava do apoio da principal instituição religiosa da Itália. Mussolini precisava do apoio da Igreja Católica. Se você se lembra, não sei se vai se lembrar, mas de qualquer forma eu estou aqui para te lembrar. Em 1870, a Itália consolida o seu Estado Nacional, ou seja, a Itália se transforma num país de fato. A Itália se transforma num país de fato, em 1870. Até 1870, o que era a Itália? A Itália era um conjunto de reinos. Os reinos do norte, os reinos do sul e os reinos centrais. Esses reinos centrais pertenciam à Igreja Católica. Ok? Quando a Itália se consolida como um país, unifica esses reinos. E a Igreja Católica perde as suas posses territoriais. Então, em 1870, há uma espécie de rompimento diplomático entre o Estado italiano e a Igreja Católica. E Mussolini sabia da importância da aproximação com a Igreja Católica pela influência que o catolicismo exercia, logicamente, sobre a mentalidade da sociedade italiana, por ser a principal instituição religiosa do país. Então, em 1929, através do Tratado de Latrão, Mussolini vai dar um presente para a Igreja Católica. Qual o presente que Mussolini deu para a Igreja Católica? O Estado do Vaticano. O Estado do Vaticano é criado, ali incrustado em Roma, e é dado para a Igreja Católica como sendo um país autônomo e independente dentro da Itália, dentro de Roma. Nesse momento, a Igreja Católica agradecida, se eu não me engano, o Papa Pio XII, se eu não me engano, nesse momento a Igreja Católica agradecida se aproxima do regime. Então a Igreja Católica, nesse momento, passa apenas a apoiar, como passa a justificar boa parte das ações fascistas de Mussolini
dentro da Itália, por conta de ter recebido o Estado do Vaticano de presente. É importante essa análise também. O apoio da Igreja Católica foi muito importante nesse processo de consolidação do poder de Mussolini dentro do território italiano. Ok? Então, há uma perseguição sistemática aos seus opositores, o fechamento dos partidos de oposição, um controle do ensino e das comunicações, uma ênfase no patriotismo e no treinamento físico, uma criação de obras públicas e um incentivo ao processo de desenvolvimento da produção agrícola. Olha a reflexão que eu vou fazer, hein? Não está na sua apostila. Olha a reflexão que eu vou fazer para quem for assistir isso no meu canal. Presta atenção. Pega esse penúltimo tópico, traz ele para o Brasil. Traz ele para o Brasil de 37 a 45. Não foi justamente isso, cada um desses elementos que o Vargas implementou no Estado Novo varguista? Não é verdade? Entre 1937 e 1945, Vargas implementa o Estado Novo, com clara inspiração nos regimes de ultradireita da Europa naquele período. O Vargas, naquele contexto, fechou e centralizou a política brasileira nas suas mãos e começou a organizar o país, porque agradava ao Vargas esse modelo controlador e interventor, desta mesma maneira, perseguindo opositores, fechando partidos políticos, controlando o ensino e as comunicações. Surge a Voz do Brasil, lembra disso no rádio? Que hoje é a Hora do Brasil, todo dia, 7 horas ou 9 horas da noite, trazendo as informações do governo. Uma ênfase no patriotismo, no verde e amarelo, no treinamento físico, na criação de obras públicas. O que eu vou alterar aqui desse penúltimo tópico, para adaptar para o Brasil varguista, é a questão do incentivo à agricultura, que no caso varguista foi um incentivo à industrialização. Foi um incentivo ao processo industrial. Então, o Vargas, o Brasil, de 37 a 45, seguiu essa cartilha, seguiu esse modelo nazifascista europeu. Como eu disse, agradava muito ao Vargas esse modelo interventor. Bom, constrói isso aí, faz essa observação, que é uma boa base argumentativa, tá? Em 36, reforço ao processo neocolonialista italiano, com a invasão do território da Etiópia na África, consolidando ou ampliando territórios conquistados pela Itália durante o período de Mussolini. Ok? Bom, temos 5 minutos. Nesses 5 minutos finais, eu iria para o caso alemão. Então, o nosso próximo passo é analisarmos a escalada de poder de Hitler dentro da Alemanha, mas eu não vou conseguir fazer isso em 5 minutos, logicamente. Então, vou dar uma pausa, uma parada aqui na apresentação, despedir para a galera que vai assistir no canal, um salve para a galera.